Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos para a correção da semana 3 do PET, volume 2, Geografia 2021. A unidade temática Conexões e Escalas, tema População Brasileira. O Brasil é o quinto país maior do mundo, é bastante populoso e, na atualidade, ele está aumentando a expectativa de vida e diminuindo o número de filhos por mulher. Vamos entender isso na atividade. Número 1. A população total do planeta Terra em 2017 era de 7,5 bilhões de pessoas, distribuídas irregularmente entre os países. Na tabela abaixo, temos os países mais populosos do mundo. Em primeiro lugar, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia. Em quinto lugar, o Brasil, com 209.520 milhões de habitantes. Letra A. Em que posição o Brasil se encontra na tabela? Qual é o número de habitantes estimados na tabela? O Brasil é o quinto maior país do mundo, com aproximadamente 209 milhões e 520 milhões de habitantes. B. Quais são os dois países mais populosos do mundo? China e Índia, localizados lá no continente asiático, né? Em primeiro lugar aí está a China, em segundo, Índia. 2. A população brasileira cresceu em diferentes ritmos ao longo do tempo. Abaixo temos uma tabela com os dados do número de habitantes desde o primeiro censo demográfico. O primeiro censo foi em 1872. A população 9.930.478. E olha só, a projeção aqui para 2010 foi 195 mil e para 2020, 209. A partir da análise da tabela, pode-se afirmar que a maior taxa de crescimento demográfico da população brasileira foi registrada em 1950. Então, aqui está a porcentagem. Em 1890, o crescimento foi 44,3. Vamos ver em 1950, 25,9. Então, está incorreta, não foi em 1950, né? B. A partir de 1970, a taxa de crescimento começou a diminuir. 1970, de 35 caiu para 32. Aqui também em 1950 teve uma redução. Mas está correto porque a partir de 1970 só foi diminuindo, não houve aumento no crescimento vegetativo, no crescimento demográfico. Demografia significa população, né? O crescimento da população. Aí caiu para 27, 23, 15, 13 e na atualidade 9,1. A projeção para 2020 que nós estamos vivendo. Então, a partir de 1970, a taxa de crescimento começou a diminuir, correto? Em 1960, a população brasileira já ultrapassava 100 milhões de habitantes. Em 1960, não ultrapassava, ainda estava na casa dos 70 milhões. O IBGE começou a colher os dados sobre a população brasileira somente após 1950. Incorreto, foi após 1890, por aí, né? Então, uma resposta dessa é só analisar a tabela. Compreenderam? 3. O censo de 2010 registrou uma queda no número de filhos que já havia acontecendo desde os anos de 1970. Esse fator se deu por vários motivos, entre eles quando a população morava e predominava no campo, as mulheres tinham muitos filhos para ajudar a família a trabalhar na roça, no campo, né? Então, quanto mais filhos, maior a mão de obra, né? Utilizava menos métodos contraceptivos, menos informação. A partir do momento que houve o aumento da população brasileira para a cidade, aumentou as informações, os métodos contraceptivos, né? Morar na cidade, criar filhos na cidade é muito mais caro e a mulher começou a trabalhar fora, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho, portanto, diminuiu-se o número de filhos por mulher. Então, esse fator se deu por vários motivos, entre eles, inserção da mulher no mercado de trabalho, correto, gabarito letra A. Falta de planejamento familiar, incorreto. A partir daí houve planejamento familiar. Fixação das famílias no campo, não. Deslocamento das famílias para a cidade. Fixação das famílias, em sua maior parte, na cidade. Melhoria da renda familiar, não. Então, quando a mulher começou a se inserir no mercado de trabalho, trabalhar fora, ela começou a diminuir o número de filhos. Gabarito letra A.
4. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou em setembro de 2010 resultados da Pesquisa Nacional sobre Amostra Domiciliar PNAD, referente às taxas de fecundidade nos últimos 10 anos no Brasil. Os dados sobre os números de filhos por mulher são os seguintes. Taxa de fecundidade é a estimativa do número médio de filhos de uma mulher que teria até o seu período reprodutivo. Então, em 2001, era 2,33. Em 2008, 1,89. Em 2009, 1,94. Então, houve a diminuição na taxa de natalidade, de fecundidade da mulher. Com base nesses dados, assinala a alternativa correta. Ocorreu um aumento do número de filhos de mulher? Incorreto, né? Diminuiu. O ano de 2008 representa a maior queda em relação aos outros anos? Correto, está aqui, verídico na tabela, gabarito letra B. O percentual de queda na taxa de fecundidade entre o ano de 2001 e 2009 foi mais de 1%. Não, foi menos de 1%. No ano de 2001, a taxa de fecundidade era elevada no país, demonstrando uma média de mais de 3 filhos por casal. Não, mais de 2 filhos, né? 2,33%. Gabarito, letra B. 5. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional no que diz respeito. Taxa de natalidade, número de crianças nascidas. Taxa de mortalidade, número de óbitos. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade, né? Então, gabarito letra B, crescimento natural ou vegetativo. Correto? Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.